Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma live e hoje vamos estar com o Alberto Costa, diretamente de Portugal, falando sobre a Espanha. Então sejam todos bem-vindos. Fique até o final porque com certeza você vai adorar esse bate-papo de hoje como todos os outros. Eu já vou iniciar aqui. Estão chegando pessoas. Eu já quero dar boa noite para o Alberto. Oi, Olá, Silvana. Alberto. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom com você? Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Em clima de São João aqui no Brasil, né? Então, Exatamente. não sei como será a nossa audiência hoje, porque as pessoas ficam muito eufóricas nessa época do ano e, como todo brasileiro, né, foge um pouco a regra. Ah, as aglomerações começaram já por aqui nesse São João. Você sabe que para evitar exatamente isso, porque a festa de São João, tanto no Porto quanto em Braga, que são duas cidades no norte de Portugal, são os padroeiros da cidade, né? Então, é a festa, assim como em Lisboa, no dia 12 para o dia 13 a festa de Santo Antônio, aqui é de São João. Então, para evitar aglomerações, os dois prefeitos disseram, encerra todo o comércio, encerra tudo às 8 horas ontem. Então, Hum. hoje é feriado, mas a festa era ontem, não? Então, está tudo em casa, como Mas deve ser. aqui no Brasil não é diferente, né? O nosso São João aqui na região ele foi cancelado. Caruaru não tem São João, que é uma tradição, eu sei que você sabe. Campina Grande é outra tradição, outra festa tradicional aqui no Nordeste e ambas foram adiadas, né? Mas assim, como todo bom nordestino, não abre mão do São João, então cada um fez sua festa particular. É melhor. Muito bem. Então, mesmo assim, a Tereza está por aqui. Boa noite, Tereza. Inaldo está por aqui também. Bem-vindos. Boa noite a todos. A todos que vão nos assistir posteriormente também, sejam bem-vindos. Fiquem até o final assistindo essa live. Jaqueline, boa noite. Tudo bom, Jaqueline? Então, fiquem até o final. O Alberto, ele a cada live nos surpreende, trazendo muita cultura, muito contexto de cada região que ele tem nos apresentado aqui. Então, assim, você com certeza sairá mais rico. Eita, não tinha nem percebido. Olha o Cristo aqui, você que é carioca, Alberto. Tá Oi, o oi, Cristo não aqui. entendi. O teu Cristo tá aqui, ó, representando o Rio de Janeiro. Ah, Tá vendo ele aqui? exatamente. É o Corcovado. Então, hoje vamos estar falando de Madrid, a capital da Espanha. E eu não sei mesmo, Alberto, quantas pessoas teremos por aqui hoje. Então, por mim, já podemos começar e você já vai trazendo esse contexto. Quem não vê agora, vai ver depois, com certeza. Então, uma hora passa rapidinho. Vamos aproveitar esse tempo. É verdade, é verdade. Então, uma boa noite a todo mundo que está nos assistindo, os que vão assistir também. Obrigado pela fidelidade. Nós já vamos aí com algumas lives e estamos caminhando pela Europa fora, né? Então, começamos aqui em Portugal e estamos atravessando Espanha, conhecendo cada uma dessas localidades ou dessas regiões. Hoje vamos conhecer a parte central de Espanha, na meseta ibérica, ou seja, seria o equivalente no Brasil ao Planalto Central, né? É exatamente onde está a região de Castela, ou Castilha, como eles Uhum. falam. E a capital é Madrid, a capital do reino, porque Espanha é uma monarquia, embora constitucionalista, né? Mas é uma monarquia, e capital, e Madrid é capital. Curiosamente, para quem não sabe, a capital de Madrid, ou Madrid só é capital a partir do século XVI. Se há um país com uma mistura enorme de reinos, de tradições, de gastronomia, de costumes e até de religiões e até de línguas, é a Espanha, né? Não é à toa que vocês ouvem falar o catalão que não entendem nada. Se tentarem escutar com atenção o camarada
da Extremadura também não entendem nada, o do País Basco, idem, e o galego, que é o habitante da Galícia, tem um espanhol um castelhano muito mais parecido com o português. Então, dizem os puristas, obviamente, que o castelhano autêntico é aquele que se fala em Castela, ou seja, em Castilha. Aliás, não sei se sabem, Castilha é uma palavra que é semelhante a castilhos, a castelos, né? Então, exatamente pela quantidade imensa de castelos e de casas fortificadas que nós encontramos nessa região. Hoje é impossível nós falarmos de tudo, apesar de vocês imaginarem que a região é pequena, mas ela é muito densa. Então, eu escolhi aqui alguns temas para abordar com vocês. Um deles, obviamente, é Madrid. Quando eu normalmente dou como sugestão às agências começarmos, e fazemos sempre isso quando somos nós fazendo os roteiros, começamos por um aeroporto e terminamos por outro. Neste caso, nesta região, nós vamos quebrar a regra. Ou seja, o aeroporto de Barajas, que é o aeroporto de Madrid, está muito próximo a Madrid, ou seja, meia hora, sem trânsito, você meia hora está no centro. E então nós vamos fazer aquilo que eu chamo de Malmequer, né? Então vamos procurar ficar sempre no mesmo hotel e vamos conhecer esta região indo e voltando, não há necessidade de mudarmos de hotel, o que é um conforto para quem sabe o transtorno que é andar carregando mala. Né? Mala. Aqui não é necessário. Então vamos falar um pouquinho de Madrid. Madrid é a terceira, para vocês terem uma ideia, é a terceira capital da Europa, é a terceira maior cidade, não é a capital, a terceira maior cidade da Europa, tem 3 milhões de habitantes. Né? É uma cidade monumental, nós, inclusive, ela é muito bonita, os monumentos, as casas particulares, até os edifícios, tanto os modernos quanto os clássicos, são todos muito bonitos. O centro de Madrid é monumental. Então, nós normalmente, ao contrário do que ocorre com outras cidades, em que isso às vezes não vale a pena, mas no caso de Madrid nós fazemos isso. Independentemente da hora que nós chegarmos, nós vamos sempre fazer um tour pela cidade à noite, porque, embora esteja tudo fechado, como é óbvio, mas, como imaginam, os edifícios e as fachadas ganham, obviamente, outra vida à noite. Né? Então é muito bonito, porque as fontes ficam iluminadas, as praças ficam iluminadas, e tem uma coisa curiosa que é típica do espanhol. As ruas estão abarrotando de gente. Tanto bom tempo, menos que caia um temporal que todo mundo tem que ir embora. Mas o tradicional é você passar no centro da cidade, a pé, e ver as ruas cheias, gente que, em vez de sentar num restaurante convencional para jantar, prefere o esporte nacional, que é o tapeio. Tapeio, nós já falamos, né? É a arte, é o ato de tapear, ou seja, de comer tapas, e de picar, né? Que eles chamam mesmo de picar. Então, o espanhol típico, o jovem típico, o grupo de amigos, em vez de ir jantar num lugar qualquer, encosta a barriga no balcão, ou seja, naquelas barras, existem muitas pela cidade, e vão picando aqui, vão picando ali, tomam no meio da rua uma cerveja, vinho, enfim, o que for, e depois saem todos daqui, vão 2, 3 quadras mais embaixo para ver outro bochicho, outra música e vão comendo assim. Né? Então nós fazemos, exatamente para vocês verem esse movimento da cidade, que é muito interessante, fazemos sempre um tour noturno. Quando o voo de vocês chega já no final da tarde, então a gente faz direto, né? Já com malas e tudo, não custa muito. Então antes de fazer o check-in no hotel, damos a volta, se é à noite, e eles já ficam com esse gostinho para os dias que se vão seguir. Né? Eu estava dizendo que Madrid é a cidade dos palácios, dos edifícios arrojados, e é uma cidade muito antiga, por um lado, mas muito bem estruturada na sua parte nova também. Então tem ali eu costumo resumir Madrid a dois eixos. Um deles é o eixo que começa na estação principal de trem de Madrid, que é a Torre,
Vocês devem ter escutado falar também ou tocha, como dizemos em português. Vocês devem ter escutado há uns anos atrás um atentado famoso que houve, morreu muita gente, foi nessa estação. É uma estação muito bonita, muito moderna, faz a integração do trem-bala com o metrô, a rodoviária fica do lado, então tudo isso está muito bem casado, né? Bom, e estava dizendo que esse eixo principal sai ali da uma avenida enorme, com várias avenidas secundárias nas laterais, e é uma avenida muito larga, que é o Passeio da Castelhana. Vai subindo, passa por vários museus, por vários palácios, várias fontes, até chegar ao topo, que são uma praça também muito grande, com duas torres muito inclinadas. Vocês, se já pesquisaram Madrid, ou ouviram falar, ou já lá estiveram, conhecem as Torres Europa, que são dois edifícios imensos, em estrutura metálica e forrados em vidro, e ao longe aquilo que dá a impressão é de que eles não se sustentam, né? Porque são dois monolíticos que estão inclinados e muito inclinados, né? Ele está muito bem feito. Ou seja, o centro de gravidade não está exatamente na vertical, ele está tensionado. E tem o obelisco, também, agora mais recente, de um arquiteto famoso, já falei nele, o Calatrava, né? Santiago Calatrava. Foi o mesmo arquiteto que fez o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Já sabe. Então, aquele obelisco todo dourado também fica muito bonito e está exatamente em frente às torres. E quem sobe o Passeio da Castelhana vê aquilo ao longe, é impressionante. Tanto no Então, dia, no nosso circuito, nós vamos passar e vamos ver. É obrigatório. É obrigatório. Então, conclusão, esse eixo, né? E depois tem outro da chamada Gran Via, uma avenida nova que é, digamos, oblíqua ao Passeio da Castelhana, e onde estão já muito mais recentes, foi aberto exatamente para fazer a ligação entre as duas partes da cidade, entre a Praça de Espanha e a Calle de Alcalá, mas é exatamente onde estão os edifícios é o bochicho do lugar. É a zona dos grandes cinemas, dos grandes teatros. Você tem teatros luxuosíssimos, uns ao lado dos outros. Está passando agora lá o Rei Leão. Aliás, já está passando há muito tempo. Há um tempo. São espetáculos tipo Broadway que não saem do lugar, né? O Mamma Mia ficou lá, acho que anos, né? Os atores foram envelhecendo, tendo netos e tal. Mas enfim, eu fui ver o espetáculo, é muito bonito. Mas, conclusão, essa zona é a zona, digamos, de maior movimento, maiores restaurantes, os restaurantes também mais conhecidos e mais caros dali, exatamente porque é uma região central. Bom, mas estava voltando então primeiro eixo, né? Estava dizendo que começamos exatamente cá embaixo na estação da Atocha e vocês vão ver os principais museus por ali fora. Ou seja, temos logo à esquerda o Museu da Thyssen, que é um museu de arte mais moderna. Thyssen era uma família e o governo espanhol comprou o espólio de arte deles, né? E só com isso encheu o museu, é um dos mais famosos, um dos mais conhecidos na Europa, fica logo ali do lado esquerdo. Esse passeio depois vai emendar com o passeio do Prado. Como o nome diz, à direita de vocês, quem sobe, está o Museu do Prado. Quem já ouviu falar, e quem gosta de cultura ou quem gosta de arte ou de pintura, é um dos museus mais famosos do mundo, com todos os artistas, obviamente, mundiais, mas, sobretudo, os principais pintores espanhóis, não é? É o caso do Greco, do Velázquez, tem lá no Prado que está aquele famoso quadro do Velázquez das meninas, Goya, tem um quadro famoso, dois quadros, né?
das marras, uma nua e a mesma modelo vestida. São na mesma posição e são dois quadros famosos do Goya. Tiziano, Greco, Rubens, enfim, Bosco, etc. Né? Então, para quem pretenda ir, nós temos sempre um dia livre ali em Madrid, porque o Prado, mesmo comprando os ingressos com antecedência, as filas são imensas. É um museu também imenso e não é coisa para você fazer de manhã. Ou seja, você provavelmente, mesmo que faça, que entre muito cedo, você vai ter que sair, obviamente, quando der fome, né? Mas nunca vai conseguir ver tudo. É mais ou menos como o Louvre, né? É impossível ver de uma vez. Enorme. Então, é muito interessante. E ele fica, então, à direita. Subindo um pouquinho mais, nós vamos passar numa das muitas fontes, muitas das rotatórias que a cidade de Madrid tem, Madrid. que é a famosa Cibeles. Né? A Cibeles é uma deusa da fertilidade e tal, e ela está em cima de uma carruagem e as fontes, por isso é que à noite fica muito mais bonito, porque a fonte de água está sempre jorrando com as luzes e é, digamos, o ponto principal da comemoração tanto do clube de futebol do Real Madrid quanto da seleção de futebol espanhola, quando Espanhol. em caso disso sobem na fonte, abraçam a Cibeles, enfim, sentam no colo da... é muito interessante, sobem em cima dos cavalos, a polícia tentando tirar, mas é inútil, né? É mais ou menos como o Marquês de Pombal aqui em Lisboa. E depois, seguindo um pouquinho... nessa mesma praça tem um edifício magnífico, quase ia esquecendo, que é o edifício das telecomunicações. Então, é um edifício todo branco, muito bem trabalhado, as varandas, as fachadas, até as portas monumentais. É um edifício muito bonito. Ali a avenida faz uma ligeira curva para a esquerda, vamos subindo e vamos passar noutra fonte, que é de Neptuno. Se embaixo o Real Madrid comemora na Cibeles, o Atlético de Madrid, que é o outro clube da cidade, comemora mais em cima. Né? Então, cada um vai para a sua fonte, como deve ser, que é para não haver confusão. Falando em futebol, subindo um pouquinho mais, nós temos o famoso estádio do Santiago Bernabéu, que fica também à direita. Temos antes disso ainda a Praça de Colombo, que eles chamam de Colón, uma praça também muito interessante. As meninas ou as senhoras que adoram compras ou shopping, do lado esquerdo tem o maior El Corte Inglês que Espanha tem, fica exatamente ali. Não é apenas um edifício, são vários edifícios, eles foram fazendo upgrades, então você se perde literalmente lá dentro. Mas para quem gosta de shopping é um prato cheio. Fica aberto até mais tarde. Lá em cima, inclusive, tem uma zona gourmet, vários tipos de restaurantes, também lanchonetes, tem uma vista incrível sobre o centro da cidade, então é muito interessante. Aliás, todos esses edifícios em que vamos subindo esse eixo, mesmo os particulares, os de escritórios, a City de Madrid fica ali do lado esquerdo, ou seja, todos os edifícios ligados à área financeira, dos bancos, sedes de bancos, e todos eles, tanto os modernos quanto os clássicos, são encimados por esculturas muito, muito interessantes, muito bonitas. Tem uma fênix, tem anjos, tem deuses carlingas, daquelas históricas, né, dos gregos, dos romanos. Carlingas era romano. Portanto, independentemente dos edifícios, que normalmente são muito bonitos, existem esculturas em cima dos edifícios realmente, e algumas fora da fachada, que dá a impressão que estão caindo, é muito interessante. Bom, portanto, o outro eixo que estávamos falando é exatamente o da Gran Via. Todo mundo deve conhecer a Gran Via, e existem muitas cidades em Espanha que têm o mesmo nome para algumas avenidas principais. Essa é uma delas. Então ela liga depois dali até à Praça de Espanha. Praça de Espanha é essa, que tem um edifício, ficou famoso, e daí o nome da praça, um edifício que era o Edifício Espanha, hoje é um hotel. Foi durante muitos anos o edifício mais alto da Europa
ele foi construído de forma a ficar semelhante ao Empire State Building dos Estados Unidos, ou seja, fazer concorrência ao pessoal de Nova York, né? Hoje em dia, claro, já não é mais o O mais alto, maior. mas ainda assim é um edifício imponente. Imponente. E exatamente no meio da praça, em frente a ele, no meio da Praça de Espanha, tem duas coisas que quase passam desapercebidas e muitas vezes passam, infelizmente, a não ser quando nós estamos, os nossos guias sempre param ali para vocês terem a oportunidade de ver o famoso Dom Quixote e o seu fiel escudeiro Sancho Panza, fruto exatamente daquele romance de Dom Quixote de La Mancha do Cervantes, né? Então eles estão bem no meio da praça, uma praça também muito bonita, muito arborizada, mas como ela fica meio inclinada, muitas vezes as pessoas passam batidas e perdem essa oportunidade. Bom, um pouquinho mais à direita, saindo ou passando junto ao Dom Quixote, se virarmos à direita, temos um dos... e foi até, por isso eu escolhi a foto da lâmina da live, temos um templo de Bold, que é um templo egípcio e que foi oferecido à Espanha pelos préstimos que Espanha deu ao governo egípcio, que não tinha dinheiro para poder remover muitos dos monumentos antigos do Egito Antigo, quando fizeram as barragens para controlar o rio Nilo. Então eles tinham que fazer várias barragens, isso na década de 60, né? Tinham que fazer várias barragens e é, obviamente, fatal que o lago fosse inundar zonas tão antigas quanto esses templos, né? Então a comunidade internacional se juntou e os espanhóis foram um dos países que mandaram arqueólogos e egiptólogos e tudo mais e removeram, ajudaram a remover peça por peça para uma parte, obviamente, bem mais alta, já fora do lago, do futuro lago. E como prémio, o governo egípcio fez uma oferta de alguns desses monumentos, claro, menos importantes, mas ainda assim muito, muito antigos. Estamos falando de monumentos que têm 2.500 anos, né? Então, Sim. a Espanha foi agraciada exatamente com esse templo de Bold e foi então desmontado, trazido e em 1972 inauguraram a nova localização dele. Está num enquadramento muito bonito, tem um lago em frente ao templo do templo e é muito interessante e dá ali umas fotos também fantásticas. Está praticamente no centro, né? Então, chegando ali à Praça de Espanha, é só ir à direita. Estava dizendo que... Tudo isso nós fazemos a pé? Não, não, não. O centro de Madrid é grande. Ou seja, o nosso ônibus... há locais ou há passeios que nós vamos fazer a pé dentro de Madrid, que não tem outro jeito, que é a parte que eu vou falar agora, curiosamente. Mas essa são grandes avenidas. Nós estamos falando do Passeio da Castelhana, não tenho de memória, mas tem à vontade 5, 6 quilómetros de comprimento. Não é? É muito grande e é muito largo. Depois nós temos que costumamos fazer a meio, porque é muito legal você sair e vir caminhando, por exemplo, da Fonte de Neptuno para a Fonte de Cigueiros, pelo meio do calçadão que eles têm. Então, normalmente, os restaurantes que estão debaixo dos edifícios têm esplanadas, tanto no primeiro calçadão quanto no segundo, já perto das faixas principais. E são luxuosos, são muito luxuosos. Então, é muito agradável. Normalmente, os restaurantes colocam um pianista ali, ou um camarada tocando sax, um camarada tocando Legal. flauta. Puxa, é muito bacana. Então, fim de tarde, para você tomar ali um sorvete ou uma fruta de champanhe, é tudo de bom, ou umas tapas, né? Então, estava dizendo que algumas dessas partes nós vamos fazer a pé. Uma dessas partes que vamos fazer a pé, porque é inevitável, o ônibus não entra, e também não seria legal. É importante, como eu tenho dito, vocês degustarem, não é só comida, degustarem Sim. o
calor das pessoas, o calor das cidades, né? Sentirem o bater, o ritmo do coração das cidades. Então, nós temos ali alguns bairros tradicionais. Um deles, o bairro do Rastro, que ao domingo eles fecham, imagina assim, não sei bem, mas umas 40 ou 50 quadras, 40 ou 50 quadras, que a polícia fecha o trânsito e montam aquilo que a gente conhece no Brasil como feira livre, só que ali tem de tudo. Se você quiser comprar uma panela ou um casaco de couro, ou um lustre, tem de tudo. Compra. Então, é impressionante. Vira uma feira a céu aberto e é muito interessante. Tem literalmente Sempre num dia específico, né? no domingo. No domingo, claro. Durante a semana incomodaria os comerciantes. Mas é muito legal porque não tem trânsito, todas as ruas, para cima e para baixo, viram e aquilo vai descendo até o Palácio Real. Mas aí já lá vamos. E é muito interessante. Esse é um dos bairros típicos do Rastro. O segundo bairro típico é o das Letras. E que se chama exatamente Letras, você pisa em literatura, quase. Porque nesse bairro é mais ou menos como Montmartre em Paris. A maior parte dos escritores, poetas, pensadores, filósofos do século XVI e XVII de Madrid foram morar para lá, inclusive o Velázquez, inclusive o Cervantes. Portanto, a primeira emissão do livro Dom Quixote de La Mancha foi feita exatamente ali e a gráfica existe ainda. Né? Então, estamos falando do século XVI. Então, todas aquelas ruas transversais e todas as paralelas desse bairro têm inúmeros restaurantes, esplanadas, livrarias, aquele tipo de livraria de sebo. Está vendo que você compra aqueles livros que já O famoso pau de sebo, né? Pau de sebo. Você tropeça naquilo. Então, tem restaurantes interessantíssimos, porque as fachadas são todas em azulejo, ainda do tempo árabe, mas muito bonitas. Eles fazem questão, inclusive, as próprias tampas das mesas também, no mesmo tipo de azulejo. É muito interessante. É um passeio. Mesmo que você não vá comer nada, sugiro vivamente que a gente passe por ali, porque é tradicional, e vai ver, muitas vezes eles colocam aquelas mesas redondas altas, né? E o pessoal fica ali encostado, tomando uma coisa e outra, umas tapas, né? E depois sai dali, vai dar lugar ao outro, e o pessoal vai rodando. Mas estava dizendo que essa cidade de Madrid tem uma vida noturna também muito intensa. É curioso, coisa que não acontece aqui em Portugal. O pessoal aqui em Portugal chega no final do trabalho, quando muito vai tomar uma cerveja ali do lado, mas pica a mula para casa e já não volta. O espanhol não. O espanhol só vai para casa, ou mesmo se morar perto, ele vai, janta e volta. Entendeu? Vai e volta. Mas vai para casa. Exatamente. Agora, sexta-noite, no happy hour, eles não têm happy hour, tem happy night, né? Ou seja, aquilo vai noite fora. Sábado, a mesma coisa. Domingo, obviamente, diminui pelos motivos óbvios, né? Mas estava dizendo que Madrid é também a cidade dos museus. Eu já falei do Prado, já falei do Thyssen, mas tem um outro famosíssimo, que é o Museu da Rainha Sofia. Agora já não a atual, mas a mãe do atual rei. Né? E tem uma coleção também de arte muito, muito bonita. Bom, mas acho que a cereja em cima do bolo dos monumentos de Madrid... esqueci ainda de falar da Praça de Touros, da Tourada. Né? É a segunda maior praça de touros no mundo, só perde para a do México. A do México é maior. Mas esta aqui é monumental, toda feita em estilo árabe, portanto é uma praça de touros, mesmo que você não entre, que não vá ver espetáculo nenhum, nós costumamos dar a volta exatamente com o ônibus da Praça de Touros, também não é muito longe, subindo, fica à direita, exatamente para vocês verem que é um monumento fantástico. Ainda existe esses movimentos
são tradicionais? Que época do ano acontece? Para quem tiver interesse de visitar, como é que funciona? Verão, verão, eles é tradicional, eles, claro, há um movimento, como vocês sabem, mundial para tentar acabar com as touradas, só que isso faz tão parte da tradição e do coração dos, dos espanhóis como o samba para o Para os brasileiro brasileiros. ou o frevo para o nordestino. Então, se dizer que não é boa ideia, vai ter que esperar que a próxima geração dê razão a você. A atual ainda tem. E de lá o rito da tourada é diferente do de Portugal. De Portugal não matam o touro. E em Espanha, como vocês sabem, matam o touro. Isso tem razões mitológicas, na espada, Uhum. no cangote do touro, enfim. Mas isso é outra história. Mas, portanto, isso existe e os espetáculos de tourada são sempre no verão. Então, a temporada começa agora, não sei se até já começou, abril, e vai normalmente até outubro. Né? Ou seja, no inverno não tem. Eles usam no inverno depois esses recintos para outras atividades também. Né? Mas, Também tem estava uma de... outra festa bem tradicional, que é a Guerra dos Tomates, né? É Ah, na sim, mas isso não é Espanha. em Madrid. Isso, Não é em isso, Madrid, isso mas é Espanha. é. Lembrei Aliás, agora, assim, no flash. tem a tomatina. Tem várias, tem várias. A de Sevilha também é famosa pela Páscoa, então aqueles indivíduos encapuçados, arrastando umas coisas e umas fogueiras pela procissão dos outros passos. Ou seja, tem várias festas conhecidíssimas de Espanha portanto, dependendo um pouquinho da cidade. Mas estava dizendo que o Madrid é então a cidade também dos museus, dos palácios e uma das cerejas em cima do bolo, e nós sempre incluímos essa visita, é a visita ao Palácio Real. O Palácio Real, para vocês terem uma ideia, ele tem 135 mil metros quadrados. Se vocês pensarem que um estádio de futebol tem 10 mil, Nossa, tem 135 mil metros mil quadrados. metros. Tem 4.318 quartos. Quartos. O que quer dizer o seguinte, se os reis decidissem dormir todos os dias num quarto diferente, levariam 12 anos para voltar ao mesmo quarto. Nossa. Está vendo o tamanho? É claro que o palácio não é todo visitável, né? Agora, Uhum. nem nós conseguiríamos, nem ninguém conseguiria visitar tudo, né? Tem uma parte que é privativa dos reis. Eles agora já não moram lá. Este rei, o atual rei, decidiu, por uma questão de privacidade, da família, a faixa etária também é diferente, enfim, dos filhos, preservar a privacidade, e ele preferiu ir viver com a família para fora de Madrid, não muito, mas para fora de Madrid, para um palácio chamado Sarzuela, que fica numa espécie de uma fazenda ali perto, onde morou o Franco também, inclusive, desde 1945 até morrer, e é lá que eles vivem. Eles só voltam ao Palácio Real de Madrid para eventos oficiais. Então, aquilo é um prato cheio porque tem 4 coisas. Tem o palácio em si, já não é pequeno, como eu disse. Tem o teatro, que fica exatamente em frente a uma praça que está em frente ao palácio. Por isso é que também chamam o Palácio do Oriente, porque fica em frente à Praça do Oriente. Tem então o Teatro Real. Tem depois a Catedral de Madrid, que é de Almudena, Catedral de Almudena, Nossa Senhora de Almudena, que é imensa. Ela está de frente para o palácio, de frente para uma das entradas do palácio, e é fabulosa, é muito, muito bonita, uma acústica fantástica, e vale bem a pena porque os tetos são todos pintados, o altar é todo em prata, você sobe por uma escadinha, dá a volta, tira a fotografia bem junto. Tem vários altares, inclusive, que ela está feita
em cruz e, portanto, é muito interessante porque até as madeiras do teto são todas pintadas, trabalhadas em relevo. É uma catedral lindíssima. Ela foi totalmente restaurada, então as cores não estão desmaiadas, né? As cores estão vivas. Então dá Vivas. umas fotos fantásticas, fantasticamente. E estava dizendo que eram 4 atrações do próprio Palácio Real que visitamos, que é a Sala de Armas. A Sala de Armas, para vocês terem uma ideia, embora sejam armas de gala, né? Mas, ou seja, tem as armaduras, as armas mesmo, as montarias dos cavalos, as proteções dos cavalos quando iam para as guerras e tal. Uhum. E isso só tem paralelo, é a segunda melhor da Europa. Só tem paralelo com a mesma sala de armas do Palácio Imperial de Viena, na Áustria. Então, merece uma visita, só isso, independentemente do palácio. O palácio também é fantástico, não só a sala do trono, como a capela real, a sala dos bailes antigos, a própria escada, quando se entra, você para. A primeira fotografia que todo mundo tira é na escada principal, porque é uma escada magnífica, com as pinturas no teto, nas paredes. Só a escada já dá a ideia da imponência daquilo que você vai ver um pouquinho mais na frente, né? E depois a tal sala dos bailes, que eles chamam de sala das comunas, né? Faziam bailes, eventos, hoje em dia, obviamente, é só para nós visitarmos. E tem a sala do trono, que é magnífica, onde os reis, na época, faziam as audiências. Aliás, fazem até hoje. E fazem aquela cerimônia do beijamão. Mas as audiências eram feitas ali, na sala do trono. Inclusive a última, porque uma tradição da monarquia espanhola é que o corpo do cadáver do rei quando morre, ou da rainha, quando morre, fica ali sendo velado e vai dali direto para o Escorial, onde tem os mausoléus, o mausoléu deles, que a gente já vai falar a seguir. Então, eles fazem realmente todas as audiências, inclusive a última, já não de Na corpo e sala alma, do... mas só de corpo. O velório é sempre na sala do trono. Mas estava dizendo que nós, acho que com isso, nós fechamos um pouquinho Madrid, né? Apresentamos Madrid normalmente no primeiro dia, ou por outro no segundo. No primeiro você chega, no segundo apresentamos Madrid. Normalmente nós costumamos ir almoçar ou jantar exatamente aos locais típicos onde vai o madrilenho. Tem a Praça Maior, que é... Toda a cidade espanhola tem a Praça Maior. Normalmente é Sim. uma praça com edifício retangular, com edifícios muito altos, edifícios de habitação, de apartamentos, mas em fachadas muito bonitas. E são quase todas, os clássicos são quase todos assim. Deixa eu só dar uma olhadinha no meu tempo. Aqui. O tempo passa que a gente nem percebe, né? Antes de você É verdade. continuar, ainda estando por aí, a Nayara perguntou agora há pouco, né? Quanto tempo seria suficiente para conhecer bem Madrid? Olha, 3 dias é o que nós fazemos. 3 dias para conhecer bem. Claro que há várias coisas. Por exemplo, se você decidir ir ver o Museu do Prado, só para isso tem que ser um dia. Porque quando você sair do Prado, você já está tão cansada e já perdeu tanto tempo que não vai para lugar nenhum. Sim. Mas nós temos algumas outras opções, por exemplo, para colocar quando o pessoal vai ao Prado. Um dos parques muito bonitos que Madrid tem é o Parque do Retiro, que fica um pouquinho mais acima, nessa mesma avenida que eu falei, Lindo. estruturante inicial, do Passeio da Castelhana. Ele fica um pouquinho mais em cima e chama de retiro porque os reis naquela época retiravam-se para lá exatamente para repouso e para descanso, né? Então tem um lago muito grande, é uma zona romântica, tem Palácio de Cristal, também muito bonito, sobre o lago, o pessoal anda de pedalinho, deixa eu ver, tem uma avenida enorme, cheia de estátuas dos reis,
Tem até uma explicação, uma lenda curiosa sobre essa avenida, que eles chamam de Passeio dos Reis, ou das Esculturas dos Reis. Tem uma lenda curiosa que justifica porque é que eles colocaram as estátuas dos reis ali. E dizem que a rainha começou tendo pesadelos, que as estátuas iam cair sobre ela e iam esmagar durante o sono. Então ela mandou remover as estátuas para lá. Enfim, não sei se é verdade ou não, mas entre a história e a lenda, eu prefiro sempre a lenda, que é muito mais bonita. Conta-se. Então, pronto, esse Parque do Retiro é onde o pessoal leva as crianças para andar de bicicleta. É um parque muito grande e está Lindo. no centro de Madrid. E é muito bonito, muito bonito. Então estava dizendo para o relógio aqui o cronômetro não me matar. Nós vamos estar 3 dias então em Madrid. Depois, no 4º dia, nós vamos conhecer algumas daquelas cidades, poderíamos escolher inúmeras. Tem cidadezinhas, às vezes, muito pequenas, medievais, como Chinchón. Chinchón, o nome da cidade é Chinchón. Você pensa que está falando Essa eu não conheço. Na China. Você pensa que está falando da China. Não, uma cidade medieval com coisas curiosíssimas. Não é que a cidade seja muito grande, mas você dá um salto no tempo aí para 1000 anos antes. É uma cidade que fica num alto de uma colina, muitas delas, e tem uma coisa curiosa, por exemplo, a praça principal, a praça maior deles lá, tem também uns balcões, eles chamam de balcões, na verdade são varandas, né? Que a gente chamaria hoje de varanda. Só que os donos das varandas não são os mesmos dos apartamentos. Não? Há mais de 1000 anos que em ocasiões festivas, ou quando há touradas na praça, ou quando há comemorações, festas, o dono da casa é obrigado a deixar você, que é a dona da varanda, passar por dentro da casa para assistir da sua varanda o espetáculo. A sua varanda, que agora é dele. Não é. Não? A varanda continua sendo sua, propriedade sua. Você aluga? Não. Imagina que eu fosse dono do apartamento e você fosse dona da varanda. Eu tenho que abrir a porta para você passar por dentro da minha sala para ir na sua varanda. Que o único acesso é por dentro do meu apartamento. Então você é proprietária da varanda, eu sou proprietário do resto do apartamento. Que louco isso! Louco, né? Enfim, mas estava dizendo que podíamos escolher cidadezinhas como essa, ou como... Chinchón. Chinchón. C-H-I-N-C-H-I-N-C-H-O-N. Chinchón. Parece chinês. Gravei. É isso. Depois procura, porque você procurem, né? Quem está me escutando, procurem que vocês vão achar interessante. Mas estava dizendo que podíamos ir a cidadezinhas pequenas como essa, a outras cidades como Alcalá de Henares, que é uma cidade dormitório, fica ali a 20 e poucos quilómetros de Madrid. É uma cidade onde as pessoas que moram lá normalmente trabalham em Madrid, mas é interessante, primeiro porque é uma cidade universitária e é a cidade onde nasceu Miguel de Cervantes, né? O tal que escreveu o Dom Quixote da Mancha. E então tem lá a casa dele, o museu da casa dele, e tem, sentado no banco, no meio da rua, né? Porque a rua só passam pedestres, né? Então tem um banco em bronze, e está sentado o Sancho Panza e o Dom Quixote, e você tem a oportunidade de sentar no meio dos dois e tirar uma foto daquelas assim de cartão postal. Mas nós vamos, em vez de irmos a essas cidades, aliás, podemos ir. O que eu estava dizendo hoje, não vou perder muito tempo com essas cidades, vou levar vocês para um local que eu acho magnífico. É um monumento histórico, o mosteiro do El Escorial, o monastério del Escorial. E se ele não fosse um mosteiro, se ele não tivesse uma igreja, uma basílica fabulosa em mármore, pintada, com
talhas douradas. Se não fosse o mausoléu da rainha, da família real, até hoje. É para lá que vai ser enterrado quando o pai deste rei morrer e o próprio atual. Se não fosse nada disso, se não fosse pelo gigantismo dos jardins, ele valeria por uma pinacoteca. Ele tem tantas obras de arte, Silvana, de pinturas, e não estou falando só daquelas como existe no Prado que estão penduradas na parede, não. São obras de arte que estão por todo lado. Você olha para o teto, os afrescos são imensos. Eles têm as paredes pintadas, as pilastras pintadas, para além de quadros do El Greco pendurados pelo caminho. As janelas estão abertas e você vê um jardim lindíssimo. Então é assim, fabuloso, porque é um mosteiro, e depois você vai andando e entra na catedral, na basílica, quando você está imaginando, bom, é um mosteiro, tem lá uma igrejinha mais ou menos. Não! Aquilo é uma coisa fantástica. Então, vale por tudo isso. Depois desce da igreja para as catacumbas, exatamente onde estão, como eu disse, os restos mortais, né? O mausoléu da família real, que é requinta disso, né? É um pouco tétrico, como qualquer mausoléu, mas, enfim, vale a pena visitar. Então estava dizendo que ele fica num local já bastante ermo, uns 50 e poucos quilómetros de Madrid, não é tão longe quanto isso. A gente leva normalmente 1 hora para chegar lá. E vamos lá primeiro. Depois, na vinda, que fica ali mesmo do lado, visitamos um outro monumento, que é o Vale dos Caídos. Vale de los Caídos. Se procurarem depois na internet, quem não conhece, imaginem uma montanha toda em pedra, pouca vegetação tem, porque tem realmente muita pedra. Imaginem assim um penhasco, mas é grande, uma montanha grande toda em pedra, onde eles escavaram por dentro da montanha uma igreja e onde estão enterrados os mortos da Guerra Civil que Espanha teve de 1936 a 1939. E estão enterrados lá também, curiosamente, os dois inimigos, ou seja, os chefes políticos de cada um dos lados. Né? O Franco e o Primo de la Rivera. Né? Um de cada lado do altar principal. Há agora até uma polêmica, que querem tirar de lá o ditador, que é o Franco, enfim. Mas, políticas à parte, você entra, não tem, como imagina, né? Não tem janelas. A igreja foi escavada e foi construída com a pedra tirada de lá. Então, quando entra, você é esmagado porque o tamanho da igreja, o tamanho dos arcanjos que estão ladeando o corredor principal que dá acesso à igreja, você olha e você se sente desse tamanho, entendeu? Porque eles são imensos. Imensos. E estão muito bonitos. Então, para além disso, cá fora tem um parque enorme, claro, como é no alto de uma montanha, temos uma vista impagável. Então, um dia muito bem passado, normalmente almoçamos ali na localidade do El Escorial, que é também muito, muito interessante, porque tem uns botecozinhos, umas bodegas interessantes, e eles comem ali uma coisa chamada favas. Não é favas. Bom, daqui a pouquinho me lembro. É uma espécie de uns feijões grandes e não me lembro agora o nome, mas é típico Já lembra. Daqui a pouco já me lembro. Mas, portanto, estava dizendo que ali depois, muito perto, nós temos um outro palácio real. A família real tem vários palácios, tem várias residências. Qual delas a mais bonita? Eu falei na principal, né? Claro, é de Madrid. Sim. Mas depois, o Palácio Real da Granja de São Ildefonso, ou São Ildefonso, que fica ali muito perto, para vocês terem uma ideia, foi feita para competir com o Palácio de Versailles. Então deve ser linda mesmo. O tamanho do palacinho, né? Do palacete.
Os jardins também estão todos feitos à francesa para competirem com os jardins, famosos jardins do Palácio de Versailles. Então, ali é outro dia, embora fique relativamente perto, mas não dá para fazer as três coisas no mesmo dia. Normalmente fazemos o Vale dos Caídos e o El Escorial, e quando vamos ao Palácio de São Ildefonso, para passar, digamos, o dia. É um dia muito bem passado, muito relaxante. Os jardins são muito, muito bonitos, as fontes também. Para quem já ouviu falar ou já foi a Versailles, anda muito perto, porque a ideia foi exatamente essa. Bom, andando ainda um pouquinho mais, temos ali, estou falando na zona norte de Madrid, ao norte de Madrid, uma outra cidade mágica, essa já mesmo nas montanhas, que é Segóvia. Segóvia tem uma das muralhas mais bem preservadas, as muralhas medievais mais bem preservadas das cidades espanholas, porque Madrid, por exemplo, já não tem as suas, guardou as portas, como é o caso da Porta de Alcalá, a Porta de Toledo, mas as muralhas mesmo, claro, a cidade extravasou. Segóvia não, Segóvia ficou como se fosse uma joia encastrada no alto da montanha. Então, é muito bonita, tem o Alcazar, que era a fortaleza árabe, quando você vê isso ao longe. Né? É muito bonita, tem um aqueduto, ainda do tempo dos romanos, tem 160 e poucos arcos, é imenso, claro, já não está mais em uso, mas é um dos monumentos da cidade de Segóvia. Né? E esse edifício Alcazar, quando você vê ao longe, ele parece mesmo as torres têm um telhado em forma cônica, né? Então lembra muito os castelos do Loire, lembra o romantismo, apesar de ser do tempo, obviamente, dos árabes, ou seja, 500 e poucos anos, não, 700 anos antes ainda do Renascimento. Né? Mas estava dizendo que Segóvia, então, tem essas igrejas românicas, tem antigas mesquitas, e tem essa catedral também e o aqueduto. Ali, muito perto, estamos falando de 100 quilómetros, temos uma cidade que vocês já devem ter ouvido falar, nem que fosse pela Santa, que é Ávila. Ávila é uma cidade lindíssima, porque, mais uma vez, também tem todas as muralhas, mas tem uma coisa interessante, as muralhas delas são arredondadas, ou seja, a muralha tem várias torres de defesa, e ela é toda assim, e está no alto. Então, quando a gente chega à cidade, através da ponte, ainda uma ponte, chega por vários lugares, mas uma das pontes é ainda uma ponte romana, e você vê a cidade em cima, tem, como é natural, a catedral, mas um dos pontos turísticos é exatamente a igreja, a casa, o museu e o dedo de Santa Teresinha d'Ávila. Então, você visita a casa, o quarto onde ela nasceu, visita a igreja e visita o relicário que está dentro do museu. Né? E agora não podia deixar de falar de Toledo aí nesses 10 minutos que nos sobram, porque Toledo é outra das cidades maravilhosas que essa região tem, e eu deixei para o fim de propósito, porque é uma cidade, mais uma vez, que fica no alto, ela tem a honra de ser, ao longo de séculos, uma convivência mais ou menos respeitosa, mudavam as direções, né, políticas, mas foi um respeito mútuo entre três religiões até hoje, entre a muçulmana, a católica e a judia, ou judaica. Então, você vê o bairro judaico, as judiarias, vê a sinagoga, eles conviviam muito bem entre eles. Houve um respeito, inclusive, quando os árabes foram derrotados e os cristãos tomaram conta, houve uma entrega formal das chaves do chefe árabe também ao cavaleiro cristão. Foi bastante interessante. Mas o ponto alto é a catedral.
Eu conheço algumas catedrais e os franceses que me desculpem que enchem a boca com Notre-Dame, está longe, mas quilómetros de distância, léguas de distância de Notre-Dame. Claro, a mais famosa, Notre-Dame, por estar em Paris, Sim, porque a de Toledo é inegavelmente a mais mística, a mais bonita. Começa por ter três portas: a porta do perdão, a porta do juízo final e a porta do paraíso. Chamam de perdão porque cada vez que você precisava ter indulgência para ter os seus pecados perdoados, entrava por ali. E a catedral tem 5 naves, é uma catedral muito grande, e tem um retábulo todo dourado, todo em ouro, com figuras, inclusive, de dimensões diferentes. Ele vai subindo, né? E por que é que as dimensões são diferentes? Porque você, quando olha, a ilusão que tem é que estão todas do mesmo tamanho. Porque, claro, as que estão mais longe, normalmente você vê menor, né? E eles tiveram sim. cuidado de aumentar para que pareça que você está lendo quase um livro, né? E por trás disso, por trás do altar principal, tem uma coisa que eu não conheço em mais lugar nenhum, que é o arquiteto fez aquilo que eles chamam de transparente. Na verdade, é um buraco na cúpula da catedral e não está em cima, está de lado, está inclinado, um buraco. Claro, tem um vidro para não chover dentro, mas tem um telhadozinho, enfim, uma cúpulazinha, a luz entra por ali e quando você olha de baixo, a impressão que você tem é que rasgaram o céu. Então você vê as pinturas do lado de dentro, tem anjos caindo, e inclusive alguns em 3 dimensões estão sendo seguros pela mão dos outros, porque eles iam caindo do céu porque abriu um buraco. Então é muito bonito essas esculturas, e esse furo foi feito para que a luz conseguisse passar por ali, entra por trás do altar, entra por trás do sacrário e foca no cálice exatamente no momento da consagração da hóstia durante a missa. Então a teatralidade daquilo é assim, uma coisa magnífica, para além Grandiosa, né? da obra em arte. Quando foi construída, você sabe? Olha, ela foi sendo construída, ou seja, é uma catedral já muito antiga, não me recordo exatamente a data da fundação. Mas ela mistura depois ali vários estilos, tanto o estilo gótico, que é o que ela tem, com o românico ainda, com o renascentista, e ela tem um tesouro magnífico, o ostensório, ou a custódia. Ela foi feita toda em ouro, o andor dele está todo em ouro, não, foi feito em prata, e depois, mais tarde, eles mandaram banhar em ouro. E está numa sala toda envidraçada, com seguranças à volta, porque aquilo tem um valor incalculável, aquilo tem Sim. quilos e quilos de ouro ali. Né? Então, Não só pelo ouro, né? Eu perguntei pela idade dela, pela riqueza de detalhes, né? Tudo foi sim, muito, muito bem pensado, muito bem elaborado. E assim, eu achei isso incrível. então, enfim, com o tempo está nos esgotando. Funciona, tudo Eu acho funcionando até hoje. Eu acho que ficávamos por aqui, porque depois retornamos de Toledo para Madrid. Damos depois um dia livre para as pessoas irem às compras e tal, para depois vocês levantarem voo e irem para casa novamente ou continuarmos para outro lugar. Então, já que a gente está na reta final, temos 3 minutinhos por aí ainda. Com relação à noite, você falou dos teatros. O que mais que você indicaria para se fazer à noite aí em Madrid, nessa região mesmo, Toledo, Ávila, enfim? Em Madrid, o esporte principal é a gente se perder, tal como os espanhóis fazem, como os madrilenhos fazem. A gente se perder por meio daquelas ruazinhas, você fica encantado, porque 100% das ruas do centro da cidade, dessa parte boêmia, tem choperias, barzinhos de todos os estilos, dos clássicos ao mais moderno, com gente de todas as idades, de todas as classes sociais, de todos os preços também, e é muito interessante, muito interessante. Então, sugiro vivamente que a gente à noite, independentemente se jantamos sentados ou se fazemos como eles, vamos caminhando e
comendo umas tapas. É uma noite inesquecível. Gente, eu quero agradecer ao Alberto. 20 segundos, eu me perdi no tempo aqui, Alberto. 20 segundos, a gente tá acabando já. Obrigada a todos que ficaram com a gente até agora. E até a próxima, Alberto. Para onde nós vamos na próxima? Agora vamos para o norte de Espanha. Norte de Espanha. Legal. A gente